E com relação a investimentos, então o que você gosta mais hoje de investir? O que você vê que faz mais sentido para sua carteira? Ação, é fundo imobiliário? Ações, fundos imobiliários e também ações de empresas americanas. Quando a gente fala ações, é muito comum as pessoas lembrarem de ações de empresas brasileiras, mas também ações de empresas americanas. Você Né? investe diretamente lá fora ou você investe através de BDR e ETF aqui dentro? Então, eu invisto grande parte utilizando o ETF, né? O IVVB11, não sei se você conhece, mas você sim. certamente conhece, né? Então, o IVVB11 porque foi desde que eu comecei minha carteira utilizando esse ETF. Hoje a gente está pensando sobre utilizar, agora que já alcançou aquela renda desejada, aquela renda que permite viver de renda, e investir também, mandando dinheiro para uma conta global para poder fazer investimentos diretamente em empresas americanas. E, inicialmente estou só mandando dinheiro para a conta, aproveitando esse desconto do dólar aí para poder acumular patrimônio. Depois, quer dizer, acumular uma renda dolarizada. Sim. Né? E depois a gente pensar melhor um pouquinho sobre qual ação comprar. Não é a mesma pegada analisar uma empresa americana de uma empresa brasileira, então tem que ter um tempo de aprendizagem maior, entendimento maior para poder fazer boas escolhas também. Sim, Né? que você vê aqui no Brasil, normalmente as empresas têm os PLs muito mais baixos do que as empresas lá de fora, né? Então Sim. a dinâmica para realmente se analisar uma empresa é diferente, é um mercado também que acaba sendo muito mais eficiente. Então, aqui no Brasil a gente consegue ver, direto empresas com empresas bom, que você consegue aproveitar a oportunidade lá fora, não é tão comum assim igual existe aqui, Não né? é comum. Tem muita gente que se espanta com PL até, de empresas como Tesla, por exemplo, que... Mas aí Tesla tá absurdo mesmo, né? Mas isso é muito comum mesmo. Então, realmente, eu acho que para dar esse passo adiante, para poder investir em empresas americanas, a minha recomendação é que você estude bem os relatórios das empresas brasileiras, tenha bastante tranquilidade, seja tudo isso muito claro para você, fundos imobiliários, depois desse passo adiante. Porque comprar o ETF VV11 é muito prático e se mostrou um investimento com retorno bastante interessante nos últimos anos, de forma prática, e o teu patrimônio está ali na corretora, como se você comprasse uma cota de fundo imobiliário. Então, não vejo necessidade tão grande de você fazer um esforço bem maior, de maior complexidade, gastar um tempo maior para analisar. Isso E um mercado mais eficiente ainda também. Isso aí. Faça no seu tempo. Né? Essa é a dica. Não compre ações de empresas americanas só porque você viu que a Nvidia subiu bastante, né? Ou que a Tesla subiu bastante. Então, faça no seu tempo. Você tem maneiras também de investir no exterior, em uma conta globalizada com ETFs de renda fixa. Então, dê o seu tempo. É claro que é válido, sim, investir em empresas americanas, mas no seu tempo, para que você não corroa a tua rentabilidade anual, porque você fez algumas apostas assim na curiosidade de algumas empresas. O próprio Warren Buffett, nos últimos 10 anos, está tendo bastante dificuldade de bater o S&P 500. Então, a real mesmo, por exemplo, lá fora eu invisto quase que 100% só em ETF mesmo e a maior parte que replica o S&P, que é o VO, que a taxa de administração é bem baixa. Tem o IVV também da Vanguard, né? Também tem o da Vanguard, que é o que replica o IVV. Então, lá fora eu acho que por ser um mercado muito mais eficiente, é muito mais válido investir via ETF, que você vai ter no longo prazo uma rentabilidade maior do que a maior parte dos gestores de fundos que vivem o mercado. Estão 24 horas lá para tentar bater o índice. Então, eu acho que para mim não faz sentido, na minha estratégia de investimento, tentar bater o S&P no longo prazo, sendo que eu posso ir lá comprar o ETF que replica e já era, e ficar tranquilo. Não existe nada mais emblemático para poder representar isso que você falou do que a aposta que o Warren Buffett fez com os gestores de fundos. Né? Então, assim, poxa, não existe nada mais eficiente do que o histórico. O que aconteceu? Poxa, ele apostou com um gestor de fundo e ele... você não vai ganhar do S&P 500. E os gestores, o que apostou, o que entrou na aposta, perdeu a aposta. Então, assim, eu acho que realmente é uma decisão bastante acertada a utilização de ETFs, porque é uma maneira eficiente, é uma maneira, inclusive, de você investir. Como você falou, né? O mercado lá é bastante eficiente. Então, lá mesmo empresas com PL muito alto, está num preço justo. Por incrível que pode parecer contraintuitivo, mas está no preço justo porque o mercado é eficiente. Ele precifica o crescimento já. Exato, ele precifica o crescimento. Então, ele tem ali a plena percepção de que aquele valor ali parece caro, mas não, é o justo para essa empresa aqui. Né? Então, assim, por que competir com um mercado tão eficiente assim? Utiliza o ETF de renda fixa, utiliza outros ETF que replicam o índice S&P 500, né? Então, e você vai estar fazendo, e você vai estar ainda assim tirando seu dinheiro do Brasil
que é uma visão interessante também de olhar para esse tipo de prática, investindo em uma conta globalizada. Sim, Né? Então, dolarizando assim, seu patrimônio, tirando dinheiro do risco dolarizando Brasil. seu patrimônio de forma bastante eficiente, com bom retorno e com simplicidade. Você não leva muito tempo para poder escolher o ETF que você vai comprar. Pô. Exato, Né? e é aquilo. Na própria aposta do Warren Buffett, os gestores nos primeiros anos estavam lá, tendo uma rentabilidade muito acima, muito melhor. Só que aí, depois de 3, 5, 8 anos, o negócio já tava. A maioria já tava perdendo. E aí É no que final no bull todo mundo perdeu. market ele acaba sendo meio irracional, então vai ter muita empresa que talvez não deveria subir aquele tanto, tá subindo e o cara tá tendo a percepção de que ele tá ganhando dinheiro. Mas é que vem o bear market que a pessoa vê realmente o que tava dando certo e o que não tava dando certo também. Outro ponto que é bastante importante. E na questão de fundo imobiliário, você gosta mais de fundo de papel, você gosta mais de fundo de tijolo? Qual que é a categoria de fundo de tijolo que você mais gosta? Como é que é? Como eu tenho o privilégio de ter uma carteira bastante diversificada, né? Isso eu estabeleci bem no começo. Eu divido meu patrimônio em vários ativos, são muitas ações, muitos fundos imobiliários. Eu considero isso um privilégio, porque ninguém consegue montar uma carteira assim tão grande, com tanta diversificação, com R$300 por mês. Sim. Né? Então é difícil, não dá. Então, o que eu fiz? Por muito tempo, eu carreguei BAVA11 na minha carteira, VVB11. Depois que tinha um bom patrimônio BAVA11, vou realizar lucro, tá? Vou pagar um imposto certinho, vou dividir isso aqui em várias ações. Então, como eu tenho o privilégio de criar essa diversificação, eu não me importo muito com fundos imobiliários considerados mais arriscados, né? De recebíveis imobiliários. Porque, mesmo que ele seja mais arriscado, ele representa uma pequena parte do meu patrimônio. Então, como eu tenho outros ativos ali com potencial de valorização, o que se mostrou é de que mesmo que eu sofra uma perda em determinado fundo imobiliário, a minha carteira compensa a ponto de ter um período positivo, mesmo com queda de alguns fundos imobiliários, como o HCTR11, DEVA11, entendeu? Então, é claro que para o investidor iniciante está comprando 10 fundos imobiliários, comprar fundos imobiliários só de recebíveis imobiliários é uma estratégia muito arriscada. Ainda mais se for high yield, né? Que as dívidas High yield. acabam tendo um risco Exatamente. maior. E, por exemplo, hoje eu não recomendo, não é que eu não recomendo, assim, pode ser sim uma grande oportunidade de investir no HCTR11 e DEVA11, mas por que você vai entrar num fundo imobiliário que hoje, né, quando eu entrei não estava, mas hoje está com problema no recebimento desses recebíveis, né? Então, assim, é ideal o investidor analisar a cada momento. Por exemplo, se você está investindo em uma empresa, eu utilizo critérios para escolher uma empresa para investir. Se você está investindo em uma empresa que tem indicadores de que mostram que ela tem potencial de valorização, ela parece ser uma boa empresa para investir, de repente acontece uma notícia maluca lá, que tipo assim, a empresa estava com um relatório estranho, apareceu essa denúncia aqui, e uma semana depois eu tenho recuperação judicial. Tu vai manter essa empresa na carteira? Os outros dados que vão estar disponíveis dessa empresa, será que são confiáveis? Né? Então, assim, o ideal é você manter empresas na carteira em que você, e fundo imobiliário, em que você, naquele momento, sinta confiança, sinta de que tudo vai dar certo, de que o case mostra de que tem potencial de valorização e você se sinta confortável com aquilo. Quando uma pessoa está entrando, vou comprar a carteira, a empresa a partir de agora. Ou se a empresa já está em recuperação judicial, poxa, faz sentido, né? Já está mostrando que tem um problema financeiro ali para cuidar e que pode ser que saia bem, que se resolva, mas existe uma chance real de isso não se resolver. Eu esqueci agora, mas tem uma porcentagem, e é uma porcentagem alta das empresas que entram em recuperação judicial não conseguem se recuperar. Sim, sim. É que a galera quer investir pegando a faca caindo, né? A faca tá caindo e ele quer pegar na lâmina direto, não tem como. Vai machucar a mão, né? Vai machucar a mão. Então, eu não recomendo. Então, um dos critérios que eu utilizo para escolher ações é não escolher empresas que estão em recuperação judicial. Então, tem um problema lá, resolve o teu problema lá e depois eu vejo se vale a pena. Então, eu não utilizo a utilização de notícias, empresas que estão na moda, alguma coisa. Eu faço uma análise bem técnica mesmo, bem racional, para poder escolher empresas e falar assim, me parece que realmente não tem alternativa em uma empresa ou outra que você escolher, ela não vai se valorizar. Ninguém tem essa capacidade de previsão de escolher só empresas que se valorizam, senão só escolher aquelas empresas. Ou, de repente, né, seria criterioso, minucioso, ao ponto de, tendo essa capacidade de previsão, escolher só aquela empresa. Se você quer aquela empresa que vai ser campeão, vai escolher só aquela empresa. Exato, pô. Ou se você consegue prever o futuro ainda, você vai saber, vai ter uma empresa que vai entrar em recuperação aqui, então eu vou operar vendido, né? Vou operar vendido, então não tem como mesmo. Exato, vou comprar tudo enquanto dá e depois vou operar vendido. Uhum. Então, assim, o investidor consciente, experiente, sabe que não vai acertar sempre, mas adotando critérios, adotando algumas premissas para poder escolher boas empresas, tem uma chance maior de
grande parte delas ter um bom resultado e compensar a eventual perda. Né? Exato. Então, essa que... O principal é a convexidade. Então, o quanto pode cair é ir a zero mesmo, falir, você não vai perder seu dinheiro porque você só é acionista, mas o quanto pode valorizar é 100, 200, 300, 1000% e vai compensar aquele que deu errado. Exato. E nem tão errado assim pra falir, mas, por exemplo, desvalorizar um pouco, talvez não tenha dado tão bom quanto você gostaria, mas a outra compensou. Exato. E em questão das ações aqui no Brasil, quais setores você mais gosta, assim, de ter na carteira? Então, utilizando assim essa metodologia para investir, eu realmente acho que o setor não é o mais relevante na hora de escolher empresas. Então, assim, eu gosto de vários setores, mas não acho que é determinante. Porque quando eu faço um filtro de ações e vejo assim, ó, essas empresas que têm indicadores interessantes, têm um bom crescimento, têm uma série de qualidades, essas são empresas interessantes para investir. Se é possível criar uma diversificação entre setor ali, legal, mas eu vejo que essas empresas aqui fazem sentido para investir. Porque eu entendo que um setor tem, é claro, obviamente, várias empresas. E tem empresas que vão desempenhar bem naquele setor ali e outras empresas que não. Então, um setor, no meu entendimento, não é determinante para você escolher uma empresa. Né? Então, quando eu faço as seleções de empresas, eu não utilizo o setor, inclusive, como uma determinante. Tem que ser do setor tal para investir. Não. Agora, claro, eu respeito as pessoas que utilizam essa métrica, esse indicador, como premissa. Algumas pessoas gostam de, inclusive, utilizar empresas do setor elétrico porque são empresas perenes, empresas que geram um certo conforto para o investidor, porque são empresas que têm, principalmente empresas de geração de transmissão, que geram ali uma certa tranquilidade em relação ao recebimento de receita, em geração de caixa. Ok. Se você gosta, se isso aqui traz conforto para você, eu acho que deve seguir exatamente essa estratégia. Né? Mas como eu tenho, como eu falei, esse benefício da diversificação, eu não me atenho tanto a setor. Né? Então, e que negócios hoje, empresas, você considera que você está aportando hoje em dia, no momento? estou investindo em Petrobras, estou investindo em ações e fundos imobiliários. Pode ser fundo imobiliário também. Fundos imobiliários também, eu tenho alguns que utilizando esse critério, né, de recebíveis de recebíveis e de tijolos também, de vários setores, né, que tem principalmente um desconto e que tenha também um bom pagamento de dividendos. Né. Em fundos imobiliários, eu tenho alguns de shoppings, alguns de recebíveis, ações, né, além de Petrobras, eu tenho CSN, tenho Gerdau, tenho são umas 18 empresas, né? Tenho várias empresas, assim. Mas as principais, né, que pagam bons dividendos. A Petrobras foi uma das maiores pagadoras de dividendos que, recentemente, ela entrou até numa lista da maior pagadora de dividendos do mundo, né? Sim. Então, realmente é um negócio incrível, acaba sendo o maior problema o risco do governo, né? Não tem como. O risco do governo, mais uma vez, assim, eu tenho uma visão bastante de longo prazo em relação a investimentos. Então, eu não acho que, assim, muitas pessoas discordam de mim disso, muitas pessoas brigam até comigo lá nos comentários, lá, não, mas que o governo tal vai destruir a empresa. Assim, eu ainda vejo que numa estratégia de longo prazo, o governo tem muito pouca interferência, não interferência na empresa, mas interferência no seu resultado, sabe? Então, se você estiver passando por um momento em que o governo está judiando da tua empresa, lá, que você acredita que uma empresa estatal está sendo judiada por causa de um governo, espera aí, vai durar 4 anos. Talvez dure 8 anos, mas você está investindo para 15, 20 anos, quem sabe você tem a oportunidade de, durante 4 anos, comprar essa empresa barata, se for uma empresa, é claro, que faça sentido, né? Que você veja potencial de valorização, né? E a Petrobras já foi uma das empresas mais endividadas do mundo e em pouco tempo, por conta da mudança de governo, passou a ser uma das mais lucrativas do mundo. Então, para ver essa diferença ainda que aconteceu. A Petrobras apresentou um ótimo resultado em relação ao de retorno ao investidor nesse ano, né? E muitas pessoas lá antes da eleição do presidente atual falavam assim sobre, não, agora eu vendo tudo, eu vou vender tudo. E muitos falaram publicamente, eu vou vender tudo de Petrobras porque está vindo um governo de esquerda e tudo mais. Eu falei, olha, não interfere na minha decisão. E o mercado já está precificando isso antes. Então, se já sabe que o governo está vindo, o mercado já vai precificar isso antes. As ações da Petrobras caíram bastante, mas olha só a recuperação que tiveram. Né? Até então, o Banco do Brasil sofreu bastante também por conta do Brasil, todas as empresas estatais sofreram com isso. Né? Esse grupo de pessoas que no mercado a gente chama de manada, né? Existe um movimento de manada, né? Um grupo de pessoas que temem um determinado movimento, né? Mas que muitas vezes está relacionado a um pensamento não racional, não estratégico, não lógico, muito, muito emocional.
né? Muito emocional sobre, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo... Então, você tem tanto medo assim, opera vendido, que nem você falou, né? Opera vendido, compra tudo e começa a vender, ué. E a questão até mesmo do Banco do Brasil, pelo fato de ser estatal, já acaba tendo um desconto muito grande. Então, o PL é muito mais baixo do que em relação aos bancos privados, por exemplo. Sim. E pelo fato de ser controlado pelo governo, e o governo tem o interesse também na distribuição de dividendos, vão ser empresas que acabam distribuindo dividendos, né? Sim, assim, o governo é muito beneficiado com a entrega de dividendos da Petrobras, a gente sabe disso, né? E aí tem gente que fala o contrário, não, que a Petrobras, por exemplo, distribui o dividendo e vai para acionista, sendo que grande parte está indo pro governo, aí, porque ele é dono da maior parte, de grande parte. Parte vai pro governo, e por isso é que eles, às vezes, até contra gosto, aprovam, né, essa decisão de liberar o dividendos, né? E é bom para você também que é investidor da Petrobras, né? Então, assim, eu decido não me envolver emocionalmente com notícias, com o que as pessoas acham. É claro que relatórios de casos de análise podem ser utilizados como uma ferramenta de ajuda na decisão, né? Porque acho que é mais economia de tempo, que você consegue pegar a síntese do cara lá que analisou tudo e montou ali. Isso aí, fala assim, deixa eu ver se o que o cara tá falando aqui faz sentido, né? Então, poxa, é legal. E, de repente, pode te proteger de um viés, porque alguma empresa que está pagando bastante dividendo para você, ou que teve um bom desempenho na tua carteira, pode acabar, de alguma forma, o ser humano, ele tende a ser um ser emocional, né? Então, ele acaba, de alguma forma, falando assim, gosto tanto dessa ação aqui, ela é minha queridinha, né? E, quando você ouve um relatório falando assim, não, mas essa ação aqui, essa empresa aqui, não tem uma boa projeção para o próximo ano. Você, aí o cara tá falando mal da minha empresa, que eu gosto tanto, pô, né? Por que ele tá falando isso? E aí você começa a ter uma visão mais racional sobre aquilo ali. Então você tem vários mecanismos de proteção em relação à sua decisão, que é fazer uma análise técnica, uma análise técnica no sentido de estratégica, né? Não uma análise técnica olhando o gráfico, mas uma análise fundamentalista, né? Técnica no sentido de analisar, não utilizar emoção, né? Sim. Mas basicamente é uma análise fundamentalista, de olhar dados da empresa e tomar uma decisão, e aí sim fazer uma decisão de alocação correta dos seus recursos financeiros, né? Sim, e tem realmente o cara que é torcedor de empresa que eu não vejo muito sentido mesmo. Então, o cara tá na bolsa de valores, tá investindo em ações pra realmente conseguir multiplicar ao longo do tempo o seu patrimônio. Então, beleza, você vai fazer as suas escolhas, mas não é porque você tem uma ação que você tem que torcer pra ela. Se a empresa não tem uma boa perspectiva, se você não acha que não faz mais sentido na carteira, simplesmente vende e compra outra, ué. Essa visão de olhar para uma empresa como sócio é muito comum, muito cultuada por investidores buy and hold, né? Que, vou investir numa empresa como sócio e vou carregá-la para o resto da vida. Assim, eu penso em que, já que você está montando uma posição de investimentos como investidor, você deve olhar para uma empresa como, de fato, um investidor. Se aquela empresa não está apresentando resultados melhores ou mudou o comportamento em relação ao retorno, talvez seja, sim, o momento de você se desfazer daquela empresa, se desligar. Eu agradeço enquanto me deu retorno. Estamos muito bem, muito obrigado, mas agora eu vou partir para uma empresa mais promissora. Alguma coisa está acontecendo na gestão dessa empresa aqui que não vislumbra para mim, não aparece aqui, de que de fato vai ser uma jornada positiva nos próximos anos. Então, essa ideia de investir, ficar torcendo pela empresa e carregar ela até quando ela está caindo muito, pode ser muito prejudicial para o investidor. Então, o ideal é sempre avaliar, pontuar, eventualmente de 3 em 3 meses, fazer uma nova análise daquela empresa e verificar se faz sentido continuar investindo nela. Essa é o que eu acho a melhor prática para investimento. Eu acho que é interessante a pessoa que chega e fala da questão de você se tornar sócio, de você investir como sócio, para você fazer uma boa análise fundamentalista da empresa. Exato. Aí isso realmente é um bom ponto. Mas agora no caso de, eu comprei uma empresa e só porque eu comprei ela no momento que eu considerava interessante por conta dos fundamentos dela e teve uma mudança de fundamentos, não tem problema nenhum em vender essa empresa. Exato. Eu acho até interessante. Então eu só vendo empresa quando eu vejo, os fundamentos dela mudaram aqui, não fazem mais sentido para minha carteira. Aí eu vendo, mas essa que é a questão, né, Matheus? Tanto que tem gente que é torcedor até hoje de Oi, é torcedor de Magalu, de Cash Trade, de Magalu, e acaba sendo... Se o cara ainda continua otimista com os resultados que a empresa apresenta, ou com a perspectiva de futuro, beleza. Agora, se a empresa perdeu todos os fundamentos, aí o cara continua sendo, não, que ela vai dar a volta por cima, aí é complicado mesmo. Não, sem dúvida. Então, o investidor deve ficar atento, sim, ao resultado da empresa. Se você inclusive é importante ter cuidado em relação a isso, você pegar muito a empresa e tornar ela queridinha, porque vai
claramente gerar um conflito em sua decisão de investimento. Então, se você pegou a empresa, vai ficar investindo nela mesmo, nela caindo, não, porque eu gosto dessa empresa, porque eu compro ela desde sempre, mas não é esse o motivo de investir. Sim, Né? ou fala que investe por amizade, né? Teve influenciador de finanças que falou por aí que investe na Magalu por amizade. Aí não dá também, né? Você pode ser amigo da pessoa, ir lá, tomar um café, conversar. Agora o teu dinheiro você tem que investir naquilo que vai ter um potencial de retorno pra tua carteira. Aí, então você se torna obrigado a refletir sobre por que você está investindo. É por causa de você, do seu futuro, da sua família? Se essa empresa quebrar, as reservas que ela tem lá, ela vai mandar lá para sua esposa, para seus filhos? Espera aí, então só você que é amigo dela? Então tem que fazer uma reflexão sobre qual é o seu objetivo em relação ao investimento. Não é para cuidar de mim, para cuidar da minha família, então isso está em primeiro lugar. Então tem que ser criterioso na hora de escolher. Se a empresa está caminhando para um caminho estranho que eu não estou gostando, ou se deixou de apresentar resultados, então está na hora de trocar. Infelizmente, o nosso tempo aqui acabou. Pronto, é assim que eu tomo decisão em relação a investimentos, entendeu? Uhum. Realmente essa parte e também na questão da pessoa investir em negócio que ela realmente viu o fundamento. Tem gente que investe só porque acha que vai subir. Não, então falou que vai subir, eu vou investir aqui também. Aí acaba sendo um investidor complicado. Exato, que aí ele vai, que é aquilo, uma empresa, o cara chega assim numa casa de análise, aí a casa de análise fala assim, ó, empresa X tá barata. Aí o cara vai lá e fala, a casa falou que tá barato, então beleza, eu vou comprar. Só que não quer dizer que tá barato agora, que não pode ficar mais barato ainda. Exato. Então, o ponto que o investidor tem que se atentar e realmente fazer uma análise fundamentalista, nem que seja mínima, nem que seja pra pegar um relatório, entender o que tá acontecendo, porque se tá barato e ficou mais barato, você vai ficar feliz, você vai pensar, pô, ficou mais barato aqui, não perdeu o fundamento, vou comprar mais. Agora, se o cara não tá entendendo por que ele tá investindo, só comprou porque falaram que tá barato e caiu mais, ele vai se desesperar. Sim, e nesse caso ele vai estar fazendo simplesmente uma aposta com dinheiro, né? Então, assim, é recorrente a gente falar sobre isso, de que quando você investe em uma empresa, você está apostando no futuro da empresa, porque os dados passados vão ser utilizados como uma referência e você tentar fazer uma mínima projeção ali de que para qual caminho aquela empresa está indo. Então, realmente você está fazendo uma aposta no futuro da empresa quando você escolhe ela. Se ninguém sabe o que vai ser o futuro da empresa daqui para frente, né? Mas comprar uma empresa sem um mínimo de análise, sem refletir sobre o negócio da empresa, sobre o caminho que ela passou até aqui e o caminho, para qual caminho que ela está indo, aí seria realmente apostar com seu dinheiro. Sei lá, estão dizendo que vai subir, eu vou subir. Né? E eu não tenho esse tipo de perfil. Não recrimino totalmente as pessoas que têm esse tipo de perfil. Tem pessoas que gostam dessa emoção extra, né? Mas com certeza não acho uma estratégia correta. Né, mas eu tenho um perfil bastante conservador, porque minha carteira é para aposentadoria. A aposentadoria tem que acontecer, a aposentadoria tem que estar garantida. A gente está falando de aposentadoria. A gente está falando de ganhar um dinheiro com o dinheiro da pinga, que algumas pessoas falam. Estou falando na aposentadoria, então tem que ter um perfil assim mais estratégico, consciente, sabendo que, na verdade, no meu caso, não é só eu que estou investindo, né? Eu, minha esposa, então tem a qualidade de vida que a gente vai ter no futuro. Então é uma coisa séria, opa, não é brincadeira. Então não vou apostar em empresa nenhuma. Se não está apresentando resultado, meu amigo, eu lamento, mas eu não quero ser sócio, não. Exato, eu também penso dessa forma. Então o que vai acontecer? Tem gente que acha que o mercado financeiro vai resolver a vida dessa pessoa no curto prazo, que ela vai comprar uma ação e vai se valorizar 10 vezes e é isso, o cara vai ficar felizão. Eu vejo o mercado financeiro como um potencializador do dinheiro que eu ganho com o meu trabalho no longo prazo. Sim. Então, vendo dessa forma, eu vou investir em negócios que já tem lucros constantes há pelo menos 5, 10 anos, que não são negócios que, ou vai dar muito ruim ou vai dar muito bom. Então, é assim que eu faço com o meu dinheiro e o Matheus também, né, Matheus? Exato.